Fala galerinha, boa noite, boa noite. Método CF Ambiental na área. Estamos aqui para trazer muita informação no dia de hoje e de antemão já começar a cumprimentar quem está aqui e que esteve ontem também, né, participando aqui do nosso mês que contempla esse estudante acadêmico e que vem trazer várias informações e elucidar muito sobre a vida acadêmica e principalmente sobre as etapas pertinentes aos processos seletivos. Bem, vou aqui fazer algumas configurações. Perfeito. Bom, no dia de ontem a gente trouxe temas que traziam um pouco daquela subjetividade com relação ao proceder nos primeiros passos, quando você quer escolher a vida acadêmica e que precisa passar aí primeiramente pelo doutorado, depois pelo mestrado, depois pelo doutorado, e que você precisa encontrar-se para primeiro trazer toda uma estruturação, uma etapa, né, a ser ali vivenciada e depois você começar a galgar de uma maneira mais estrutural a partir dos editais, as interpretações e a construção de todas as informações que lá eles disponibilizam com um toque de cada universidade por vezes, mas nas grandes maiorias de editais publicados eles se assemelham e trazem aí uma perspectiva a nível de Brasil muito parecidas. Porém, o tema de hoje acaba por nos dar aí uma rota e também uma oportunidade de discutir algo sobre quais são os benefícios que esse mundo do mestrado e do doutorado, né, na área ambiental, acaba por dar esse direcionamento para cada pessoa. Porque há tanto benefício quando você escolhe entrar no mundo acadêmico, no mestrado e no doutorado. Bom, como eu pego e faço, né, uma contextualização e toco ali pela tangente para a área ambiental, eu gostaria de primeiro fazer uma contextualização que seria muito interessante, porque se a gente acaba não tocando no tema da área ambiental, acaba por parecer que eu estou falando sobre algo no geral. Bom, e não é. Eu gostaria de ressaltar que a área ambiental, ela obviamente, né, ninguém pode negligenciar que a área ambiental sempre foi muito importante dentro de todas as fases da vida, né, do homem, da história da humanidade. Então, quando a gente chega nesse passado tempo, já que a gente pode fazer daí um resgate histórico, porque o ambiental dentro do contexto acadêmico e por que essa ciência se desenvolve tão rapidamente, de maneira tão brilhante, que aumenta as expectativas de vida, qualidade de vida, entre outros. Primeiro porque antigamente não se tinha o censo quando você também não tinha um conjunto de órgãos e leis que ali fizessem com que uma sociedade no total percebesse que o contexto era de harmonização com o meio ambiente. O meio ambiente ele sempre foi meio de relação com o homem, mas também meio de sobrevivência. Então, muitas vezes o homem negligenciou esse contato com o meio ambiente de um modo de explorar, transformando cada vez mais em segunda natureza, em um espaço transformado, e que ali, né, com o passar do tempo, as construções vão dando, né, funções distintas ao longo do tempo por conta dos caráteres históricos. E isso acaba por potencializar aquilo que a gente chama de impactos ambientais. Então o impacto ambiental ele sempre existiu na humanidade. E quando eu quero trazer a nível de Brasil, eu quero dizer que quando eu falo dos benefícios profissionais para uma pessoa interessada em fazer mestrado e doutorado, e o porquê, como a gente já começou a trazer desde o dia de ontem, mas com elementos a mais, com um tempero a mais, é dizer que de maneira muito tardia nossas leis
e os nossos órgãos, eles foram criados. E aí vai começar a ressaltar, a deixar um pouco até mais claro o porquê do boom dessas profissões da área ambiental e que acaba por mostrar a cada um de nós que não é somente a área da medicina que é importante, a área da engenharia que é importante, mas sim a área ambiental. E o aprofundamento, consequentemente, dessas áreas. Então, para você que é gestor ambiental, para você que é da área de biologia, da pesca, entre outros, da geografia também, geologia, você tem que perceber que, de maneira muito tardia, as leis passaram a ser feitas, formuladas, e juntamente os órgãos executores, a nível de Brasil, passaram, né, a integralizar todo um contexto a nível nacional, né, nível estadual e local também, que permitia que você agora, diante de uma determinada ação, de uma determinada atitude, que você tivesse um condutor, que você tivesse ali um documento que falasse como proceder. Então, esse proceder a nível de Brasil, nós podemos colocar aí a década de 60, 1965 como o primeiro Código Florestal, e daí a gente começa a 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, as leis de crime ambiental, consequentemente, aí a gente vê que até chegar aí no novo Código Florestal, já aí, né, depois de 2010, já 2012, a gente tem uma perspectiva de que isso veio ainda muito recente, a década de 60, para vocês terem uma ideia, pessoal. É como remontar a história da gestão ambiental. Nos Estados Unidos começaram aí a ver os grandes empresários que as grandes empresas precisavam desses recursos naturais para serem explorados, mas onde é que estavam essas reservas se elas estavam acabando? Então, diante dessa preocupação, cresce a importância não só das leis, desses documentos, dos órgãos executores, mas também dos profissionais. E é esse motivo que eu chamo e convidei você para estar aqui, para você ver e ter a noção de que ser da área ambiental é muito importante. Agora a gente vai começar a contextualizar sob um ponto de vista do mestrado e doutorado. Já já eu chego. Então, quando a gente fala de IBAMA, em 1989, entre outros órgãos, que aqui se a gente quiser falar de datas e criação de órgãos, né, a gente pode passar aí mais 5, 10 minutos trazendo datas que não seriam interessantes, mas eu quero dizer para vocês, é tão recente essa história no Brasil que ela acaba remontando também a história da nossa litoralização, que é quando o Brasil começa a ir para a zona costeira e para os litorais em termos de adensamento urbano, o aumento do contexto urbano a nível de Brasil, né, com o projeto de Brasília, de Goiânia, entre outros, e também a questão da industrialização, que vai ser inerente a esse processo de urbanização e que vai trazer para as populações uma melhor qualidade de vida, uma melhor expectativa de vida, o avanço da ciência, o avanço da medicina, vai proporcionar tudo isso. Só que de maneira associada você tem que perceber a seguinte coisa: poxa, nós já falamos de urbanização, industrialização, já falamos aqui de um contexto de que a humanidade sempre viveu com esses impactos ambientais e que chega uma hora que os governos, né, que os governantes precisam dizer assim: rapaz, se continuar desse jeito, nesse nível acelerado de exploração natural, nossos recursos vão, né, rapidamente se esgotar. E aí a gente tem o advento das leis e dos órgãos. Massa. Só que quando eu falo em impacto ambiental e contextualizo aí a nossa urbanização, entre outros, que a gente não precisa repetir, você começa a ver que eles são diversos. É poluição, é a contaminação atmosférica, são os N tipos de erosões em qualquer lugar da nossa costa. A gente tem também exemplos de desmoronamento, a própria seca, né, o estio prolongado. E aí essa contextualização vai começando a nos indicar e a denunciar uma coisa. E aí eu falo para vocês, será que não está precisando de pessoas da área do meio ambiente aí para atuar nessas áreas que nós que já terminamos graduação e que estamos ainda estudando na graduação,
que nós nos formamos para ir ao mercado para solucionar. Então, quando eu falo solucionar, não soa pejorativo, porque você vai ser uma simples mão de obra. Mas você é um recurso humano capacitado, capaz de solucionar aqueles problemas que fizeram você se motivar a estudar em prol de melhorar a situação, o cenário ambiental, por exemplo. Então, quando eu falo para você que existe a necessidade de profissionais e profissionais qualificados, é aí onde eu conecto com o tema, os benefícios profissionais para quem quer fazer mestrado e doutorado na área ambiental. Existe N, pessoal, N tipos de benefícios, e aqui eu vou trazer para vocês 3 eixos, tá? Que a gente vai poder discorrer e você fala assim: poxa, professor Carlos, realmente, eu achava que eu era uma simples mão de obra, ou porque eu gostava de lidar com a natureza, com a agricultura, vamos supor, se você é da área de engenharia agronômica, ou eu gosto de trabalhar com cobras, eu sou da área da biologia e eu tento manter, né, esse conhecimento porque eu sei da importância da cobra dentro do meio. Então, será que é só isso? Não é, pessoal. E a questão da desmistificação de que não é só isso e da inserção de plantar na tua cabeça uma semente de que fazer mestrado e doutorado te bota em uma outra posição profissional é o que eu vou começar a trazer aqui para vocês, ok? Então, nessa breve pausa aqui eu queria saudar todo mundo que está aqui presente, Breno, Bianca, o Ecomuseu do Mangue, grande parceiro, grande escola do saber, Kelson, Vitória, sejam todos muito bem-vindos. E da mesma forma como ontem, espero que essa live dessa semana, esse especial que eu estou fazendo para vocês através do método CF Ambiental para a questão do estudante acadêmico, é de fato encorajá-los. Encorajá-los para você pensar para o além. Porque mais lá na frente eu vou dar um spoiler. A visão começa a ficar cinza, o preto e o branco. E quando isso começa a acontecer, você precisa dar uma guinada, meu amigo. Você precisa dar uma guinada, minha amiga, porque isso passa a deixar de ser interessante, não é verdade? Então, quando eu falo de mestrado e doutorado na área ambiental, é quando eu coloco você, a cada um aqui que está, sintam-se contemplado, que você vai começar a ter contato, acesso com instrumentos, ou seja, metodologias, materiais e recursos humanos que vão te colocar na rota disso que eu tenho dito para você que é o que vale a pena. Então, quando eu falo de universidade, quando eu falo de mestrado e doutorado, é dizer que lá dentro existe vários tipos de investimentos, sejam eles públicos e privados, que vão fazer com que a universidade seja esse seio, esse ambiente de inovação. Ou seja, você vai estar em contato com uma tecnologia de ponta. E só quem está dentro das instituições de ensino superior, denominadas com mestrado e doutorado, né, dentro das suas áreas, biologia, geologia, geografia, ciências ambientais, você vai ser privilegiado, porque a maioria das pessoas que se formaram e saíram e você continuou, você vai estar tendo a oportunidade de ver o diamante sendo lapidado. E isso quer dizer o quê? Quando você faz com que o mestrado e doutorado seja parte da tua vida, você está dando uma oportunidade para que as novidades passem pelo rumo da tua história como pessoa. E aí eu faço a conexão no dia de ontem. Como foi bacana entender que o processo do mestrado e doutorado não é simplesmente pegar, imprimir o edital, grifar o que você tem que fazer e esperar aí a questão da aprovação. Pessoal, eu tô com uma dificuldade aqui de deixar o celular para não vibrar. Enfim, para a gente não perder tanto tempo. Então, quando essas atividades são trazidas à universidade, que é onde as pessoas estão lá de fato para experimentar, e o experimento é aquilo que faz você ver as coisas dando errado e dando certo. E aí eu desmistifico outra coisa para você, pessoal.
Não é sempre que um grande pesquisador vai na frente de uma câmera e diz assim, olha, eu descobri algo. Nesse percurso dele descobrir algo, com certeza muita coisa deu errado. Por isso que são os experimentos. Então o experimento faz com que você esteja na rota de algo sublime, algo diferenciado que vai te dar lá na frente essa questão dessa posição. Então, ele vai sempre estar dizendo para você, se você está no mestrado doutorado, provavelmente o teu orientador, ele está num laboratório, num centro de destaque, e que por mais que esse centro de destaque dele tenha a nível de Brasil, você pode automaticamente perceber que a nível de Brasil desenvolvem-se vários tipos de pesquisa, mas a nível de Ceará, a nível de Fortaleza, aquele grupo que você entrou no mestrado e no doutorado, você está tendo a oportunidade de vivenciar algo que a tecnologia, a inovação, como eu falei para você, que vai estar na rota da universidade, te coloca como uma pessoa com um ponto de vista totalmente diferenciado do mercado, pois lá é onde os experimentos passam, e com isso você traz para si um diferencial por estar em grupos totalmente selecionados. Então, quando eu trago essa conexão para você do desafio de estar na área ambiental, do desafio de perceber que você não é uma mão de obra qualquer, que você não está numa área qualquer, por que valorizar determinadas áreas e dentro da área ambiental não? Então, quando eu contextualizo o meu ambiente para você, para depois eu entrar e ingressar na importância do mestrado e doutorado, é dizer para você, você sim tem potencial e você sim pode estar na rota da novidade, da inovação tecnológica de ponta que acontece aqui a nível de estado de Ceará. E eu posso exemplificar para vocês uma instituição que recebe aí investimentos públicos e privados e que é de excelente qualidade, são os institutos federais. Os institutos federais te colocam justamente nisso que eu acabei de te colocar. Ele bota um diamante na mão e ele vai lapidar junto com aquela equipe de mestres e doutores, de mestrandos e doutorandos, a oportunidade de ter um conhecimento da área ambiental que só quem está lá vai ter. E aí os desafios que a gente tratou bem no dia de ontem é que você vai passar por percalços, por crises. E isso está na área profissional, né? Quando você quer fazer aí uma empresa, quando você quer ir para o mercado, mas isso também está no acadêmico, pessoal. Então você não pode tirar isso. Mas dentro de todos esses vem uma habilidade que eu destaco e para mim é uma das centrais. É a habilidade de trabalhar em equipe. Quando você se coloca numa rota de mestrado e doutorado, é muito difícil você trabalhar só. É muito difícil você produzir uma dissertação e uma tese de doutorado sozinho, pessoal. E aí é onde quero conectar com vocês as minhas experiências, o meu ponto de vista e também um pouco da minha história, pois durante o meu mestrado e doutorado eu percebi isso de fato, porque antes eu estava como uma mão de obra, né? Eu estava na graduação e fiz parte de um grupo de pesquisa, né? De um doutorando na época que fazia as análises e o doutorado dele em Portugal, na Universidade do Algarve. E eu era responsável para fazer toda a parte de análise sedimentológica dentro do laboratório, compilar esses dados e ajudá-lo na interpretação, já que eu era a pessoa de dentro desse laboratório que colocava nas mãos dele, né, todo aquele documento, toda aquela informação. Então, eu fui para aquela pessoa o não trabalhar sozinho. Mas aí quando a gente vira a chave, quando a gente sai da graduação e entra no mestrado e depois no doutorado, a gente vê que a gente começa a contar com outras pessoas. Antes elas contavam com você, agora você conta com outras. Então trabalhar em equipe, de fato, é estar em interação com pessoas e, acima de tudo, com esses profissionais de ponta. Que você, como eu disse para você, não é para você se condicionar e dizer assim, eu não sei fazer pesquisa e estou entrando no mestrado. Será que eu sou obrigado a saber já a desenvolver pesquisa entrando no mestrado? Não, pessoal. Relembro a todos vocês que um ano de mestrado são de disciplinas para você ter o contato ali com o pessoal que você vai trabalhar na área.
Então, essa seara, esse desenvolvimento da pesquisa acadêmica, ao chegar a um determinado grupo seleto de pensadores que você vai ter que lidar ali com a bibliografia deles, vai te fazer sentir-se mais calmo, baixar a poeira e dizer assim, agora eu domino uma certa parte da bibliografia da minha área e assim eu consigo prosseguir para o próximo ano, segundo ano, que vai te colocar na rota aí a qualificação, posteriormente, né, as atividades de campo para coleta de dados e futuramente a defesa. Então tudo isso daí vai começar a te falar, vai te posicionar determinadas coisas. Não só a execução de um cronograma, de um plano de execução da tua dissertação, da tua tese, mas de ver quais são as pessoas que vão trabalhar com você, quais são as pessoas que você vai poder dar a experiência de ela fazer um levantamento, de ela fazer uma interpretação de um dado e fazer, quem sabe, o tratamento das tuas análises dentro de um laboratório, que você agora vai, por ter galgado essa fase, vai providenciar para ela um momento de experiência, mas vai trazer para você um momento de ajuda. E aí é onde eu coloco e ressalto para você, não há como trabalhar sozinho. Eu, no meu mestrado, eu utilizei justamente da estratégia que utilizaram comigo. Quando eu fui ao doutorado, eu trabalhei com 3 centros fora o da geografia na Universidade Federal do Ceará. Eu trabalhei com o departamento de geologia, eu trabalhei com o departamento de física e trabalhei com o departamento de biologia. Ou seja, se essas pessoas, grande parte, os professores dos laboratórios, como o laboratório de malacologia, laboratório de geologia marinha oceânica, entre outros, eu não tinha conseguido fazer nada mais, nada menos do que até a minha metodologia. Então, trabalhar isso, pessoal, esse tema de que você precisa saber trabalhar em equipe, em grupo, vai te colocar justamente na rota de que você será um excelente pesquisador. Porque o pesquisador trabalha com network. O trabalho é de mais de um. Então hoje, vamos supor, num momento desse de pandemia, totalmente excepcional em termos de corrida para desenvolvimento de vacina, até mesmo de um determinado medicamento, você tem N países trabalhando em conjunto, utilizando a ferramenta, utilizando a internet como meio de comunicação. E é assim que você vai fazer ao entrar no mestrado e doutorado. Então é por isso que eu gosto e enfatizo sempre isso, porque trabalhar dessa forma no mestrado e doutorado vai te dar um outro elemento, que é o pensamento crítico. O pensamento crítico vai fazer com que você perceba a seguinte coisa. Quando eu desenvolvi o meu TCC, o meu artigo, vamos supor, durante a graduação, o professor disse assim, olha, você não pode escrever nenhum parágrafo sem citar o autor da tua área. Quando chega no mestrado, você já começa a ter um pouco mais de liberdade, porque você é essa pessoa que está fazendo a ciência acontecer. Não é num nível de profundidade tão grande quanto o doutorado, mas ele já começa a te perceber como uma pessoa séria, como uma pessoa que tem calibre para poder falar. E é por isso que é interessante ressaltar que o mestrado e o doutorado não é somente dizer assim, poxa, o cara tem um diploma, o cara, poxa, onde ele passa ele é percebido. Não. É tudo isso e inclusive falar assim, o teu ponto crítico ele é tão relevante que a gente te dá a chance, por conta do patamar onde você está querendo chegar ou já alcançou, de lhe escutar, para ver as tuas proposições, as tuas soluções. E é aí onde começa a ficar interessante. Porque aí é onde você começa a ver a emersão ao invés da imersão. A imersão, quando eu falo a nível de profissionalismo, é quando você olha para os outros e enxerga os outros como referência. E você vê você como parte de uma roldana ou de, sei lá, um determinado tipo de equipamento dentro de um motor que, pro geral, você é aquele pedacinho. E quando você é aquele pedacinho ou aquela pequena peça, com o mestrado e doutorado, você começa a ser um mecanismo muito maior. Não por méritos próprios, muitas vezes, mas pelo conjunto da obra, por você estar num bom programa de pós-graduação, por você estar num bom grupo de pesquisa, por você ser bom também.
Então, quando eu falo que o contato, o acesso, os instrumentos e os recursos humanos, no ponto de vista da área ambiental, conectado ao mestrado e doutorado, é isso que eu quero trazer, porque ele vai te abrir outras portas. Você já sacou? Quando eu falo outras portas, é estudar fora do país, se capacitar fora do país. Então, se você está vendo que essa notoriedade está sendo bacana aqui na nossa conversa e que ela de fato faz sentido, imagina quando você começa a pensar assim, poxa, o Brasil ele é referência em várias áreas do conhecimento, mas eu posso também ir para outros lugares que são referência e aprender como é que eles agem. E aí foi aquilo que eu conectei para vocês no dia de ontem, falando a seguinte coisa: o primeiro passo é o pessoal, é o orgânico, é o que você está percebendo que a visão de mundo vai ser dada a partir do mestrado e doutorado. Pessoal, não é só monetarizar, não. Monetarizar, eu acredito que, eu confirmo aquilo que eu disse para vocês, é ver as coisas sempre no preto e no branco. Eu gosto de ver coisas coloridas. E ver coisas coloridas é dar chance a vários tipos de informações passarem por mim, porque eu estou passando por elas. Ou seja, eu sou protagonista do meio. E eu não sou apenas mero espectador. Então eu queria colocar isso para vocês, porque estudar fora do país é muito bom, pessoal. Eu tive a experiência de fazer um ano do meu doutorado fora do país, e aí eu percebi o quão grande é o Brasil, a ciência dentro do Brasil, só que está faltando recurso humano. Por isso que eu falo aqui para vocês a importância de você querer dar uns 2 passos a mais para ajudar o meio ambiente. Não é só dizer assim, poxa, cara, a gente precisa proteger uma unidade de conservação. A gente precisa avançar no pensamento. A gente precisa avançar na filosofia. Porque é nessa filosofia que vai mostrar para os outros segmentos sociais de que quem está na rota do meio ambiente é uma galera robusta. Não só de pensamento, mas também de quantidade e de qualidade. Então é por isso que eu venho aqui enfaticamente dizer assim, galera, vamos fazer mestrado e doutorado. Por quê? Não, professor, é porque eu vou deixar de trabalhar. Não, você não vai deixar de trabalhar, não. Tem muitos orientadores que eles permitem a pessoa, quando está na sua seara, de trabalhar. Óbvio que se torna mais difícil. Óbvio que com os contatos dentro do teu programa vão diminuir, porque o que vale é a conexão, a interação. Então tudo isso é tão positivo que eu elenco o segundo tópico, o segundo eixo que eu acho que dentro dessa nossa fala acaba sendo de fato o que você está bem curioso aí, professor, você quer chegar aonde? Se eu disse que já toda essa parte aí anterior era boa, vai ficar melhor ainda quando eu começar a dizer para vocês, meu amigo, quem está no radar, quem está no mestrado e doutorado, está no radar das melhores vagas de emprego no mercado. Aí eu falo a seguinte coisa, 48% dos que têm mestrado e doutorado ganham muito, quer dizer, eu troquei aqui, perdão. Na verdade, quem tem mestrado e doutorado ganha 48% a mais de quem tem pura e simplesmente uma graduação ou aí uma especialização. E aí, onde é que você quer? Remeta ao dia de ontem. O que você quer daqui a 6 meses? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Projeta aí, ó, no caderninho, uma escala, um cronograma, um planner, para que você possa dizer assim, onde é que eu quero chegar? Bote e trace metas, porque esse mercado está esperando por você, pessoal. Não sei se todos aqui são de Fortaleza, mas quem está hoje em Fortaleza sabe que a gente está vivendo uma nova fase, porque o Ceará hoje é rota e referência para a Europa, não só pelo hub aéreo, mas pelo portuário, ou seja, o aeroportuário. Nós somos conexão de fibra ótica para a América do Sul. Nós somos meio e fim para testes e experimentos de energias renováveis, seja ela eólica, solar, a de ondas também, como foi aquele protótipo lá no Porto do Pecém, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, pessoal, tá precisando de gente. E aí? O pessoal das outras regiões estão vindo para cá, sabia? Vocês sabiam que chega a serem contratados, em média, por ano, 11 mil estrangeiros, porque o brasileiro acaba só na graduação? Poxa, professor, a gente tem um problema de educação muito grande, pelo menos estamos terminando a graduação. É, pessoal, mas aí esses 48% de ganhar mais está ficando na mão dos estrangeiros. Que eles passam por suas crises e encontram aqui o paraíso para ser empregado, para continuar ali o labor dentro da área dele. Então é por isso que quem está fazendo mestrado e doutorado, e quem tem mestrado e doutorado já consumado, está em vantagem. Está em vantagem porque consegue os melhores empregos, estão pleiteando as melhores vagas, que são as mais competitivas, são as mais importantes, e ele tem conhecimento. Tá? Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem graduação ela não seja excelente, não seja boa. Então, quer dizer que só a melhor posição é para quem tem mestrado e doutorado? Bom, a nível de conhecimento, a nível de profundidade, de você botar algo na mão da pessoa e você saber que ela vai te entregar aquilo dali lapidado, limpo, polido, sim. Mas tem, obviamente, excelentes profissionais, já com nível em termos de tempo, experiência, que só tem a graduação, que são, de fato, fenomenais. Mas quando a indústria precisa, quando o porto precisa, quando o aeroporto precisa de algo diferente, profundo, que ele não sabe o que faz, mas bota na mão do mestre, de um doutor principalmente, ele sabe que vai sair coisa boa dali. Então, até aqui respondendo essa pergunta que foi colocada, então o negócio é terminar a graduação e fazer tudo para seguir para o mestrado. Bom, isso é um ponto de vista muito pessoal meu, eu defendo isso, principalmente quando nós somos jovens, né? E você tem esse ponto de vista de poder, obviamente conhecendo primeiro a si. Aí eu convido aqueles que não estão aqui de assistirem a live do dia de ontem, que está disponibilizada aí no canal do Método CF Ambiental, para perceber que esse processo é orgânico primeiro, depois que ele vai se tornar, né, mais processual, e aí ele vai te remunerar melhor. Mas essa é uma forma que eu penso e que eu defendo. Eu entrei vamos resumir, eu terminei meu doutorado com 28 para 29 anos, muito jovem. E hoje eu vivo muitos dos benefícios daquilo que hoje eu estou passando para vocês. Principalmente em termos de experiência de fala, né? De vida, entendeu? Que eu quero passar para vocês para mostrar assim, é um dos caminhos. Ele não é o caminho, mas eu estou passando o diferencial. Eu estou passando justamente o tempero que vai fazer essa conversa da gente se tornar cada vez melhor. E aí, não é só conseguir pleitear, estar na rota desses melhores empregos. É saber que você pode lecionar. Professor, nunca pensei em lecionar, não. Bom, então como a veia da pós estrito sensu, que é você concorrendo ao edital e que você vai se tornar pesquisador, um mestre, um doutor, ele te coloca também na rota das universidades para concurso público, para quem quer, né, de fato seguir a carreira pública, e as IES, as instituições de ensino superior, que são privadas e que você está sendo muito atrativo. Você é uma mão de obra atrativa para ela, tá? E aí, quando você vai para lá, você começa a ver que, poxa, se eu faço o primeiro mestrado, já tem universidade aceitando, né, como grau mínimo, mestrado, ou seja, você já fica na rota. Se você é um cara bom, você já sabe que o mínimo você já tem para entrar. A nível de universidade pública, você teria que esperar o edital sair para dizer assim, poxa, esse concurso é para doutor. Mas vai que não fecharam, não deu quórum, não deu uma quantidade específica, ou não tiveram doutores interessados, né? Ou não tiveram doutores aprovados, aí eles caem para o grau de mestre. E aí é quando você que tem mestrado pode concorrer a um concurso na universidade pública, que normalmente é mais comum essas aprovações nos institutos federais, como eu havia dito.
tá? Nos concursos estaduais, para as secretarias de educação. Mas para as universidades estaduais e federais, de fato, os concursos eles exigem como mínimo um doutorado. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Você entra no mestrado, você entra no doutorado, você está na rota, meu amigo. E aí muito se engana, e muito eu converso com amigos professores meus, que assim, poxa, a gente saiu, né, crente que ia ser só professor. Mas o conhecimento foi tanto que extrapolou a área de professor. E você vai para a área privada, você monta a sua empresa, você participa de editais, você elabora projetos, você faz parte de grupos, certo? E isso mostra que é errôneo dizer e defender que eu que sou doutor, eu que sou mestre, eu só tenho uma função: falar de meio ambiente nas universidades. E isso não é verdade. As tuas habilidades vão ser muito maiores quando você também se propor, como, né, eu disse para vocês, um sujeito do meio, de querer explorar outras áreas. E aí vocês vão ver que não vai faltar espaço para você, porque é justamente o contrário. Tá faltando pessoas para ocupar essas vagas. E aí, pessoal, muito disso passa pela questão do reconhecimento que você vai começar a obter, tanto profissional quanto acadêmico, quando você quer fazer mestrado e doutorado. Então, quando você busca para si esse melhor reconhecimento, ele já te coloca na rota novamente para você ser referência na sua área de atuação, para você ser referência para o teu local. Eu tenho alguns amigos que eles trabalham com coisas fenomenais, totalmente fora da curva, dentro da área ambiental. E eles já estão sendo reconhecidos por conta disso. E é isso que, quando eu falo e defendo, mostra que o mestrado e o doutorado, ele vai te dar o acadêmico, a profundidade, mas vai te dar o profissional. É quando você passa e a pessoa te conhece a nível pessoal, né, e profissional também, e ela para te escutar. E ela para ver a tua crítica e a tua proposição. Porque ela sabe que não está vindo de qualquer pessoa. Ela sabe que não está vindo de qualquer desvaneio da mente humana. Ela sabe que você passou por várias coisas. E essa potencialização que o reconhecimento do mercado de trabalho traz para um mestre e para um doutor é, de fato, trazer a melhoria da remuneração, trazer os empregos com as vagas, com a remuneração mais elevada. E aí eu ressalto, quem tem mestrado e doutorado ganha 48% a mais. Especialização é massa? É massa, pessoal. Muito bom. Já te direciona para o mercado, é bem focado, é bem direcionado para uma determinada parte. Mas quando você chega ao estricto senso ao mestrado e doutorado, ele te dá elementos a mais. E aí esses elementos, para não dar o spoiler, é o que a gente vai estar tratando nas próximas lives. Então, essa nova visão, essa nova perspectiva de mundo que o mestrado e doutorado vai te proporcionar também enxergar a ciência que você não enxerga. Muitas das pessoas que fazem a graduação, elas não têm noção do que significa ciência. Ciência foi todo aquele desafio, todo aquele largar-se, diminuir o tempo com a minha família, com os meus amigos e deixar tudo e encontrar uma rota de um novo saber. Então, quando você passa muito tempo desenvolvendo o mesmo labor, a mesma atividade, você começa a ver as coisas cinza. E ver as coisas cinza, pessoal, não é interessante. O mestrado, ele vai te dar amplitude, ele vai te dar transversalidade, ele vai te dar profundidade, verticalidade. E ele vai te colocar na rota de outras pessoas. Essas outras pessoas vão fazer você se reinventar. Mas você só vai viver isso se você disser, sim, eu tô afim de viver esse desafio. Eu tô afim de pegar e não olhar para o lado e dizer assim, essa é a rota que eu quero. Então, quando você começa a falar e ver, você precisa ver
o mundo florescer de novo. E quando você termina a graduação e você fica repetitivamente dentro daquilo dali, já que você é uma mão de obra, né, o meio mais te influencia do que você influencia o meio, eu te sugiro uma coisa. Experimenta um mestrado e doutorado. Ele vai fazer você se reinventar. Não só por você virar expert dentro de uma área do saber, mas é por você começar a saber que as ramificações dentro da tua ciência que você se formou, você não tinha nem ideia que você seria capaz de absorver e no final das contas conectar. Eu, nas últimas semanas, tenho enfatizado muito uma coisa para mim mesmo. Quando eu resolvi fazer geografia, eu não queria, já sabia, né? Eu não queria só o diploma de graduado. Eu queria algo a mais. Queria desafios, eu queria o frio na barriga, eu queria sentir algo totalmente diferente. Mas eu nunca percebi uma coisa quando eu terminei o doutorado. Era compreender mais a natureza da micro à macro escala. E aí eu posso até ficar calado aqui um pouco para vocês tentarem digerir o que eu estou falando. É tão massa quando você entende as coisas como elas funcionam, as coisas como elas são passadas e as coisas que poderão acontecer. Porque a ciência, a rota da ciência, ela vai te colocar essa possibilidade de previsibilidade, de prever, pelo teu conhecimento já ser tão aprofundado, por você trabalhar com métodos, com estatística, com N tipos de materiais e métodos, e que ele te coloca nessa visão do futuro. E é por isso que eu sou fascinado, porque quando você termina o mestrado e doutorado, tem o pós-doutorado, né? E aí esse pós-doutorado você pode fazer quantos pós-doutorados você quiser. São estágios, pessoal. E aí você tem a possibilidade de fazer outras conexões. Para dentro da área do meio ambiente, uma coisa muito bacana, típico de Bertalanffy, né, lá da Rússia, é de trabalhar com os sistemas ambientais. E quando você trabalha com sistemas ambientais, você não vê a biologia separada da geografia. Você não vê a geografia separada da geologia. A geologia da oceanografia e ciências ambientais, pesca, agronomia, todas estão conectadas. O grande desafio do cientista é aprender a comunicar-se. Porque como cada um domina a sua área do saber, às vezes o tecnicismo não promove um diálogo muito harmônico. Não é de harmonia em termos de discordar, mas a harmonia de conseguir se entender. E aí é por isso que eu sou apaixonado pela geografia, porque ela é uma ciência tão transversal que ela conversa com todas as outras. Ela é capaz de pegar dados geológicos, dados geomorfológicos, meteorológicos e passar para outra ciência, sendo você esse ponto de elo. E aí todas as ciências são capazes de fazer isso. Mas você só vai viver, provar um pouco dessa experiência que eu passo para você com tanta motivação, com tanta empolgação, se você primeiro disser sim, não é não? E aí é o que eu falo para você. Fica ligado, fica atento aos editais. Experimenta participar de um processo seletivo para se conhecer como pessoa primeiro e deixar o aflorar o profissional. Então, pessoal, para a gente já sumarizar um pouco desse tema tão rico que é trazer os benefícios profissionais de quem quer mestrado e doutorado na área ambiental, é poder resumir isso em 2 pontos. Fazer mestrado e doutorado é sim, diante das nossas condições sociais, aqui no Brasil especialmente, ter uma melhor perspectiva de emprego e trabalho e remuneração. E o outro é descobrir-se como profissional e como uma pessoa que tem aí uma jornada, a possibilidade de entender o mundo de uma maneira diferente. Então, assim, eu queria sumarizar nessas 2 últimas palavras que eu coloquei agora para vocês, num ponto de vista de que, poxa, o professor me deixou curioso. Então, pessoal, segue aí a rota do método CF Ambiental, que eu vou trazer muito mais informações aí na íntegra, que vai te possibilitar agora, nesses 2 primeiros encontros, foram muito mais nessa questão de perceber as oportunidades, de ver, se
se entender para saber, obviamente, o que você quer e o que não quer. Não adianta se forçar a fazer uma coisa mais que não passa na tua cabeça, que você ainda precisa passar por algumas etapas de vida para te colocar de fato nessa rota de um mestrado e doutorado, mas é de te deixar, no mínimo, curioso a participar das próximas lives, que aí sim a gente começa a entrar nessa rota de edital, como escolher um orientador, né? Como é que vê um programa, se ele é massa, se ele não é, se de fato eu vou ter que sair da minha zona de conforto, isso é sair da minha cidade, né? E poder aí perceber a importância dos idiomas, como portar-se numa entrevista, entre outros. Então, pessoal, eu queria deixar isso daí para vocês como legado para o dia de hoje. Queria, né, agradecer imensamente todo mundo que está aqui, que deixou um pedaço do seu dia para me escutar, né? E aí eu queria falar aqui novamente e saudar as pessoas que ficaram desde o início até o final, Brena, Bianca, o Ecomuseu Natural do Mangue, seja na pessoa do Rush, seja a pessoa da Fabiana, o Kelson, a Vitória, Dani Souza, a Yane e Suiane, Rui, Nayana. E aí eu queria saber, pessoal, antes da gente poder finalizar, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm aí alguma curiosidade, que a gente poderia aproveitar ainda esses minutinhos para poder interagir, para poder, né, se comunicar e a gente deixar esse finalzinho aí bem, bem bacana. Deixa eu ver aqui, tô com 47 minutos, então se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, que pode ser pessoal, pode ser para minha pessoa, não tem nenhum problema, a gente pode, né, interagir aqui também. Um abraço, Rui, um abraço, Suiane. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, tá certo? E eu deixo essa curiosidade, Dani Souza, para você me acompanhar na semana que vem nas lives, beleza? Que a gente vai aprofundando todo esse brainstorm, nessa quantidade de informações que eu trouxe aqui para vocês. E uma boa noite a todos e a gente se vê na terça-feira que vem, às 20 horas, e segue o Método CF Ambiental aí nas redes sociais. Um abração e mestrado e doutorado à vista. Valeu, pessoal!